Olá, amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan, um bom dia a todos. Teve início neste sábado, dia 18, a Semana do Trânsito. E para conversar um pouco mais a respeito sobre esse tema, mais uma vez, como no ano passado, a gente recebe aqui representante do CFC Litoral Norte, Patrick Pintos. Patrick, satisfação tê-lo conosco na Jovem Pan. Seja bem-vindo mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Estamos aí novamente e vamos debater um pouquinho na Semana Nacional de Trânsito aí, alguns pontos, principalmente, que tiveram relevantes em relação à Covid, né? Sim, pois é, essa pauta da Covid, ela tem sido de alguma forma impactada qualquer tipo de atividade, porque recordo, Patrick, acho que deve ter uns 3 a 4 anos que a gente conversa aqui na Semana do Trânsito e sempre o foco das nossas entrevistas são as atividades que o CFC Litoral Norte promove durante a Semana do Trânsito. A pandemia, nesse ano, praticamente inviabilizou que possa ser feita alguma coisa? Isso. Ano passado já a gente já teve a inviabilização de qualquer ação, principalmente que a gente fazia em escolas, né, blitz educativas e tudo mais. E aí este ano a gente resolveu inovar, assim como no ano passado. A gente vai trabalhar um pouco mais em mídias sociais, né, ações na parte de Instagram, Facebook, com vídeos, lives, mas também a gente vai tentar fazer uma ação na rua, mas não com abordagem diretamente aos condutores. Perfeito. A gente vai fazer a ação na faixa de pedestres, Ótimo. né? Então a gente vai ter um contato visual com os condutores. Mas... eu recordo, inclusive, você falou agora aí sobre as atividades diretamente com o público, que o Largo dos Estudantes, especialmente nos sábados, onde acontece a Feira do Produtor, tinha sido um dos locais que o CFC tinha optado por fazer essas atividades. Para esse ano, alguma coisa nesse sentido? Esse ano nós vamos trabalhar principalmente, que eu te falei, da faixa de segurança, né? Mas com esse contato mais próximo ao público, vamos dizer assim, a gente vai tentar evitar, até porque a gente tem que ter esse distanciamento de no mínimo 1,5 m e uma distribuição de panfletos, alguma coisa assim. Acho que é um assunto um pouquinho delicado a gente ainda tratar, né? Vamos esperar melhorar esses indicadores aí da Covid para a gente poder trabalhar com esse assunto. Você falou a respeito de faixa de segurança, alguma alteração significativa? Faixa de segurança não, a gente até teve uma discussão aí na cidade, verdade. Mas não tivemos alteração significativa em relação à faixa de segurança, mas um trabalho onde a gente possa ter o contato, que nem eu disse, visual com os condutores, sem ter essa aproximação em relação à Covid. Sim. Das outras vezes que conversamos, Patrick, eu me lembro que cada conversa que a gente tem na Semana de Trânsito, sempre há uma ou outra alteração. As normas de trânsito, elas sempre têm alterações significativas. Alguma do ano passado em relação a esse ano que a gente possa destacar? O que a gente pode destacar principalmente não tem relação à Semana do Trânsito, né? Mas principalmente a gente tem bastante dúvida dos condutores lá no CFC, é referente às renovações das carteiras, que esteve suspensas durante a pandemia, né? Mas que já retornaram a ter validade. Principalmente o quê? O candidato não pode se apegar ao vencimento da CNH que está lá no seu documento físico, né? Então a gente teve algumas alterações. Mas a gente, primeiro, logo que saiu a pandemia, a gente teve a situação de CNHs vencidas em 2020 que tinham 1 ano para renovar. Essa data ela mudou um pouquinho. Mas para a gente, só para trazer um exemplo, CNHs vencidas entre maio, junho e julho do ano passado, de 2020, tem agora até 30 de setembro para fazer sua renovação. Então isso aí o pessoal tem que tomar cuidado e ter sua atenção aí para essas renovações. Deixa eu aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta. Tivemos uma alteração aí no vencimento dessas carteiras, né, nas CNHs, que foi aumentado o tempo dela, né? Antes o tempo máximo era de 5 anos, a minha inclusive é de 5 anos, agora só aumentou. Até me corrija se eu estiver errado, foi para 10 anos, é isso? Até 10 anos. Até 10 anos. Isso aí, vai depender da avaliação médica e principalmente a idade do condutor. Perfeito. O condutor ele não pode ter mais do que 50 anos. Tá, eu, Lucas, vou renovar minha carteira, ela está por 5 anos. Eu posso nessa renovação ter mais 10 anos dela? Isso, vai depender da avaliação médica, né, no exame de aptidão física e mental. Então, na avaliação médica é que vai ficar definido se vai ter até 10 anos de renovação da carteira. Existe o mínimo, Patrick? O mínimo vai ser 1 ano. 1 ano. Isso. Perfeito. Isso já era, né? Não teve alteração nesse mínimo. Sim, sim. Tivemos alguma questão de mudança nos exames toxicológicos? Isso, nós tivemos uma importante mudança aí nos exames toxicológicos, que cada condutor de categoria C, D e E, ele deve ter a renovação do exame periódico, a cada 2 anos e meio. Essa renovação antes, ela não era obrigatória, ou seja, não tinha obrigatoriedade dela,
existia lá a sua ordem, né, vamos dizer assim, mas não tinha a obrigação. Agora o condutor categoria C, D e ele é obrigado a renovar seu exame toxicológico a cada 2 anos e 5 meses. O exame toxicológico, ele compreende exatamente o que? Um exame de sangue? Não, ele é uma coleta de pelos realizada por laboratório, onde é analisado então se há o consumo ilegal, né, de drogas ilegais, desculpa. Para essa categoria, muitas vezes é aí que se está o problema, né? Pelo trânsito de caminhões por todo o Brasil, né? Isso. Há uma discussão muito grande em relação a isso, né? Sobre quais categorias deveriam ser realizados exames toxicológicos. Muitas pessoas debatem sobre categoria A, B, ou seja, todas as CNHs deveriam realizar a coleta de exame toxicológico. Porém, hoje a obrigatoriedade é só nas categorias que a gente chama profissionais, ou seja, normalmente se utiliza para trabalhar. E aí, quais são as penalidades em caso de ter algum problema no exame? Ele pode perder, inclusive, a sua carteira? Não, mas ele tem a suspensão por 90 dias da CNH. Então, se der alguma coisa positiva, né, na realização do exame toxicológico, ele pode ter 90 dias de suspensão da sua CNH. Mas também nós tivemos um índice reduzido aí de acidentes durante esse período. Isso. A gente tem um levantamento, principalmente de março do ano passado, que foi quando se iniciou a pandemia, até março deste ano. E nós tivemos aí uma redução significativa em acidentes e principalmente em mortes no trânsito. Essa redução, conforme o Detran Rio Grande do Sul, ela tem caído em torno de 10% somente no Rio Grande do Sul. Tá? Então 10% a menos o índice de mortes no trânsito no Rio Grande do Sul. Mas vale lembrar que essa redução ela não foi para todas as categorias. Tiveram categorias que houveram uma redução maior, mas principalmente categorias profissionais ou motoristas de caminhão, ela reduziu apenas 1%. E isso tem, tanto caminhão, quanto motos. Isso tem um pensamento bem interessante. Nós tivemos um aumento em trabalhos de motoboy, por exemplo, entregas, deliveries, e também a parte de compras, ela se tornou muito mais virtual. É verdade, é verdade. Então, o aumento de caminhões nas rodovias, o aumento de motoboys nas cidades, então não fizeram essa redução tão grande para esses dois. E por outro lado, a diminuição do turismo, que era algo muito comum, né? Os carros circulando para fazer turismo. Isso, então a morte por dirigindo o veículo categoria B, por um exemplo, né? E isso aí já teve uma redução bem maior. Sim. Por quê? Tu não tem o turismo, tu não tem o pessoal rodando tanto na rua, então essas mortes tiveram uma porcentagem maior de redução no trânsito. Veja, Patrick, que esse é um número a ser comemorado, né? Da redução dos acidentes de trânsito, justamente pela história do Fique em Casa. Isso diminuiu a circulação de veículos. Mas da nossa última conversa para cá, e eu abri agora, antes dessa pergunta, que havia ainda algumas restrições para os CFCs exercerem as suas atividades. Era muito limitado, né? Poxa, um veículo onde 2 pessoas estivessem juntos. De lá para cá, houve esse índice positivo, a diminuição do número de casos, diminuição do número de internações, diminuição do número de mortes por conta da Covid-19. Hoje o CFC Litoral Norte consegue fazer todas as suas atividades como era normalmente? Sim e não, vamos dizer assim. A gente teve a melhora desde a nossa última conversa, também para a nossa parte de atendimentos, né? Não só o atendimento ao público diretamente no CFC, mas o aumento na disponibilização de vagas pelo Detran. Mas, em contrapartida, o novo sistema que nós temos, ele se torna muito mais fácil. Eu te digo, por exemplo, assim, fazem mais ou menos uns 2 meses que a gente tem a liberação para realizar aulas teóricas presenciais no CFC, porém a gente não tem a procura dos candidatos para estarem dentro do CFC. Eles preferem estar na sua casa, tendo a aula remota de uma forma um pouco mais segura, né? E aí depois da continuidade, aulas simulador e prática, daí sim. Pois é, eu ia perguntar, mas o momento de fazer a prova, daí precisa ser presencial. Isso. Como é que é estabelecido isso? É uma sala de aula, ou determinados horários para os alunos? Isso, então assim, as provas teóricas, antigamente nós reuníamos 19 alunos, por exemplo, dentro de uma sala. Hoje a gente tem provas eletrônicas, que são o quê? São no computador dentro do CFC, 3 candidatos por vez, e com distanciamento controlado e toda a parte ali de cuidados sanitários. Sim. A gente abriu nossa entrevista falando que teve início neste sábado, Semana do Trânsito. Ela vai até quando? Vai até sábado, dia 25. Sim, é uma semana toda que se debate bastante o trânsito. Isso mesmo. Então temos aí números positivos para destacar e quero aqui fazer um parênteses ao CFC Litoral Norte, porque vi nas mídias sociais, você mencionou agora há pouco aí que vai ser concentradas as atividades nas mídias sociais. Estamos nos aproximando do mês de outubro, né? E é um mês que tem uma campanha muito forte, que é a do Outubro Rosa.
Vocês têm um carro, um veículo rosa, é isso? Isso, nossa grande novidade é que... Essa é a grande pergunta, é voltada ao Outubro Rosa? Não. Não é? Não é voltado ao Outubro Rosa, não eu é mês da mulher, fosse. por exemplo, né? Não. A gente quer diferenciar. Nosso CFC sempre foi um diferencial ali no litoral norte, não só pelo nome do nosso CFC, mas pela região que nós atuamos. A gente quer ser um diferencial. E esse carro, ele já veio para iniciar um diferencial. Sair do padrão branco, vermelho, não. A gente quer trazer novidades tanto para os moradores de Osório quanto região. Então, essa foi uma novidade, o carro rosa. Podemos ter mais novidades aí pela frente. Que bacana, bom, uma ideia sensacional. Claro que muitos já atribuem, né? Porque estamos se aproximando no mês de outubro. A primeira referência que eu fiz foi justamente o Outubro Rosa. Patrick Pintos, integrante do CFC Litoral Norte. Para a gente fechar, Patrick, nossa entrevista, você já disse que os atendimentos já estão praticamente de forma normal. Vocês estão também com os horários de atendimento, como costumava ser antes, recebendo o público diretamente ali no CFC? A gente estendeu os horários de atendimento, porque num pensamento nosso, a redução de horário, tu também cria aglomeração. É verdade. Né? Então a gente estendeu o nosso horário de atendimento. Hoje nós temos atendimento de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia, das 13 horas até as 19 horas. E na sexta-feira é um horáriozinho um pouquinho mais reduzido, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Mas as aulas com os carros aí são... das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Até as 10 horas da noite. Esse é o atendimento no próprio CFC. O telefone para contato? 3663-9111. Ou senão nós também temos o número de WhatsApp, que é o 99682-5899. Espera que eu vou anotar aqui. É 996... 99682-5899. 5899. Atende hoje todos os municípios? Hoje nós estamos atendendo o município de Palmares do Sul, Capivari do Sul e Maquiné com aulas práticas fora da sede. Mas, claro, todos os candidatos que quiserem vir renovar sua carteira ou fazer o processo de habilitação conosco serão muito bem-vindos. Perfeito. E aqui no município de Osório o endereço também é muito fácil, né? Inclusive com a localização em frente aos boxes da rodoviária do município de Osório. A localização é fácil, né? Isso aí. E próxima à prefeitura, próxima à rodoviária, consegue ter uma facilidade até para mesmo para estacionar hoje com essa... É verdade, com o advento do estacionamento rotativo no município de Osório. Patrick Pintos, mais uma vez, muito obrigado pela presença, sucesso no trabalho de vocês e nas atividades voltadas à Semana do Trânsito. Nesse ano, nas mídias sociais, a página é... CFC Litoral Norte no Instagram e no Facebook CFC Osório. Perfeito. Obrigado, Patrick, mais uma vez. Sucesso para vocês, uma boa semana. Obrigado, igualmente, Lucas. Um abraço. Até a próxima.